Bom, como eu disse, né? Agora somos nós. Deixa eu só tomar um golinho d'água. Vou falar assim, rapidamente uma coisinha. Estudar livro é uma forma muito grande e efetiva da gente praticar uma coisa que às vezes a gente esquece, que é pensar. Sabe? Quando a gente estuda livros, quando a gente começa a ler, a gente realmente sai daquele caminho do automático e a gente começa a pensar. A gente começa a refletir. A gente começa a eventualmente se questionar. Por isso que o estudo é tão importante para todo mundo, para todos nós. Aquele ditado que diz que teoria na prática é outra, na parte espiritual funciona bem, mas não completamente. Porque eu posso sair praticando a caridade para tudo quanto que é canto, mas eu preciso descobrir em algum momento se essa caridade que eu pratico está servindo para mim ou está me elevando. Aquela história do que a minha mão esquerda faz, a minha mão direita não vê, ou vice-versa, que eu vou ser muito franco. Eu nunca sei. Como eu sou canhota, provavelmente eu faço ao contrário. Toda vez que eu vou virar, eu falo, vira a esquerda aqui, ou se não, vira a direita ali. Eu sou canhota, então eu penso tudo ao contrário. Tá? Então estudar é muito bom. O que a gente está começando a fazer aqui, nós vamos fazer por 3 anos, estudar. Depois que acabar o 3º ano da escola, nós vamos estudar o Livro dos Espíritos. Então, crianças, preparem-se, estudem. E por favor, não se acanhem, nós estamos em família. Porque se eu tiver que rodar aqui, e aí sou eu, né? Não são eles. Se eu tiver que rodar a caneta para ver quem é que vai ler, eu prefiro que vocês se voluntariem. Sempre vou preferir isso. Mas se houver necessidade, não é para o meu bem. É para o bem de vocês, tá bom? Ninguém é obrigado a nada. Mas eu posso dizer com toda certeza, quando a gente lê, a gente fica se sentindo muito melhor. E nós vamos ter grandes oportunidades de ler a partir do ano que vem. Então agora vamos parar com isso e vamos colocar que é o amor, a luz de Jesus aqueça o nosso coração hoje sempre. Como eu disse, hoje eu vou substituir a T. E substituir a Terezinha não é fácil para ninguém. Muito menos para mim. O decálogo, regresso a Canaã e a morte de Moisés. Rogério, na aula, falou muito a respeito disso. E o que acontece nessa parte do Velho Testamento é que as coisas se repetem. De uma forma que às vezes fica um tanto quanto maçante. Tá? Não negamos isso. Tá? Então, primeira coisa que nós vamos fazer aqui, vamos pegar toda aquela informação que a gente tem antiga e vamos deixá-la em stand-by para que a gente tenha o coração aberto para entender determinadas coisas que acabam sendo ditas. Tá bom? Liga o negócio. Que aí o Rubens fala assim, se você não ligar, Cássia, você tem que ligar. Lembra da outra vez que você não ligou? Pois é, eu fiz de novo. A necessidade de entendimento e obediência às leis de Deus, diferença entre as leis dos homens e a lei de Deus, paralelo entre as leis de Moisés e os dias atuais. Nós vamos falar a respeito de tudo isso. Do nosso jeitinho, do jeitinho Cássia de ser. Tá bom? Quem foi Moisés? Ele foi o portador da primeira revelação, lembra? Curso básico, 3 revelações. Moisés, Jesus, doutrina e espírito, certo? Ele foi o portador da primeira revelação, da lei de Deus. Reencarnou no seio do povo judeu com a missão de estabelecer bases de justiça e direito. Por que justiça e direito? Porque sim.
Naquela época nós, e quando eu falo nós, somos nós mesmos, não se esqueça que somos herdeiros de nós mesmos, somos descendentes de nós mesmos. Não sabemos com quantas pedras nós tacamos na cruz. Isso para falar da época de Jesus, fora as outras. Tá? Não se esqueça que nós estamos aqui com essa idadezinha linda que cada um tem, você tão jovenzinha, bonitinha, você tão jovenzinho, bonitinho, mas somos um espírito velho, não estou falando do Gustavo. Certo? Então, peguei os mais novinhos, certo? Mas somos espíritos antigos, somos espíritos que já reencarnaram várias e várias vezes e graças a Deus estamos aqui mais uma vez. Missionário da Renovação ofereceu ao povo a crença de um Deus único, lançado às bases da verdadeira fé. Foi isso que Moisés ofereceu ao povo judeu. De que forma? Lembre-se que ele era incrivelmente médium. Incrivelmente médium. Um médium poderosíssimo. Mas Emmanuel, no Consolador, e aí a gente vai aqui, primeira coisa, né, a grande polêmica que a Cassinha trouxe, certo? É uma grande verdade que está escrito aí, certo? Emmanuel, no Consolador, na questão 269, que depois vocês, o dia que vocês tiverem interesse, o Consolador tem um monte de perguntas e respostas que são incríveis, você fala, meu Deus do céu, por quê, por quê, por quê? Mas são coisas incríveis que a gente encontra lá. Ele diz o seguinte, que embora Moisés trouxesse consigo as mais elevadas faculdades mediúnicas, e ele tinha mesmo, era impossível que o grande missionário dos judeus e da humanidade pudesse ouvir o Espírito de Deus. Alguém contra isso? Uma coisa não depende do outro. Certo? Pode ser dotado de mediunidade, mas não ser um espírito totalmente elevado. Certo? Ele era um espírito extremamente elevado, inclusive, Pedro. Só que é o seguinte, ninguém ouvia Deus. Tudo o que aconteceu, diz ainda que após o advento do Espiritismo, o homem, nós, está habilitado a compreender que os 10 mandamentos foram ditados por emissários de Jesus. Como emissário de Jesus, eu estou falando de coisa de 2.000 anos, 1.000 anos antes da vinda de Jesus, sim, mas quem era o governador planetário há milênios? O Cristo. Portanto, todos os movimentos de evolução material e espiritual do orbe, ou seja, da Terra, se processaram, como até hoje se processam, sobre o seu augusto e misericordioso patrocínio. De quem? Do Cristo. Quando nós chegamos a essa conclusão, quando nós entendemos isso e conseguimos aceitar que realmente nós somos humanos, o ser humano. Se eu bater a mão aqui, acontece alguma coisa? Bati sem querer. 2 vezes já. Você pensa uma pessoa estabanada, sou eu com esse trequinho aqui. Ainda vou me acostumar. Entendem? Entendem isso? Nós somos humanos. Por mais elevado que Chico tenha sido, e ele foi. Uma fraternidade linda agora. Certo? Ele foi. Com toda a vidência maravilhosa, com todos os espíritos fantásticos que ele conseguiu ver, quem mais ele viu da esfera crística? Quem mais? Quais são os relatos que nós temos? De que Chico tenha visto, conversado, entendido e sido ensinado por determinado espírito da esfera crística tão alto? Porque a gente está muito distante disso. O nosso Deus, esse Deus que a gente crê, graças a Ele agora, de uma forma mais nossa, mais próxima de nós, e não o Deus que todo mundo dizia que era lá em cima, distante. O Deus Todo-Poderoso, sim, Ele é. Mas Ele é a causa primeira de todas as coisas. E jamais se esqueça que todos os evangelizadores que escreveram, que ajudaram, e foi feita a Bíblia, foi escrita por quem? Por humanos.
sem dúvida nenhuma, por humanos. Auxiliados, intuídos, talvez muitos. Aí nós temos o quê? Temos muitas coisas influenciando, que é o quê? A pobreza da tradução. Qual foi a língua que foi escrita a primeira Bíblia? E a tradução. Quem é professor de línguas aqui, sabe que a tradução se empobrece profundamente de uma língua nórdica para uma língua latina. Não existem palavras que vão dizer o que aquilo dizia, quer dizer. Aí se substitui e aí a coisa vai andando. Então a gente tem que sempre pensar nisso, sem contar que a referência de um Deus temível é muito grande. E por que era assim naquela época? Porque tia Simone, pensa na tia Simone, uma criança rebelde. Mamãe falava, não vai, porque senão você ia. Mamãe falava, não vai de novo, e você tinha ido 2, 3, 4 vezes. Então mamãe só dizia o quê? Não, porque tinha que ensinar. E só tinha um jeito de ensinar, era falando não, e deixando ela, a Simone, se eu fizer a mãe vai me bater. Se eu fizer a mãe vai fazer isso. Se a mãe eu vou ficar de castigo porque a mãe vai colocar. Isso é a tia Simone. A tia Bárbara, a Célia, o Silvano, todos nós éramos assim. Porque nós estávamos aonde? Na nossa juventude espiritual. Lembrem-se de todas as aulas que a gente já teve, quanto tempo faz que a gente está vivo aqui, nessa terra, como ser humano, vivente. Faz muito tempo. Fala de... Não é? Então naquela época nós precisávamos desse não, porque nós tínhamos que ser o quê? Aquela história de pequeno que se desentorta o pepino. Nós tínhamos que ter o quê? Aprender a ter o quê? Aquilo que eu falo muito aqui, disciplina. Disciplina material, disciplina social e disciplina o quê? Espiritual. Não é? Tem umas letras aqui que vai ser difícil de ler, tá, gente? Que ficou muito pequeno. E com óculos eu não vou enxergar no telão. Eu só enxergo com óculos no livro perto. Na Bíblia está escrito o seguinte, em Êxodos: guarde o sábado, que é um dia santo. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana. Mas ao 7º dia da semana é o dia do descanso, dedicado a mim, o Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho desse dia, nem você, nem seus filhos, nem suas filhas, nem seus escravos, nem suas escravas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu e a terra, o mar e tudo o que há neles, mas no 7º dia eu descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Engraçado, né? Que a gente sempre acha que o domingo é o final do fim de semana, né? Na verdade, o domingo é o primeiro dia da semana, né? Exatamente isso. Aí veio Jesus e disse: o sábado para Jesus é fazer o bem, é não destruir sua vida. Na lei mosaica, quem não guardasse o sábado era punido com a morte. Já imaginou? Você era punido com a morte se você não guardasse o sábado. Jesus curava no sábado. Quando ele veio, ele mudou tudo, né? Meu Pai age, então eu ajo também. O homem foi feito para o sábado, e não o sábado para o homem. Que cara, não? Esse era Jesus. Com toda a sua simplicidade, com todo o seu carinho e com toda a sua sabedoria, mostrava que aquilo que naquela época, 1000 anos antes, era necessário, agora já podia ser aberto mão disso. Por quê? Porque a Simone, o Wagner, a Ernestina, a Kátia, o Robson já não são mais tão pequenininhos. Vocês também, tá? Oswaldo também não era mais pequenininho. Ele já conseguia começar a entender. Um pouquinho, mas já dava para conseguir descobrir que aqueles corações todinhos
nossos estavam começando a se abrir. A se abrir para quem? Para o amor. Né? O Espiritismo, apesar de ser uma ramificação cristã, não observa nenhum dia especial para descanso. Não, a gente não descansa. E oração, todavia respeita a liberdade de crença das outras denominações. Para a doutrina espírita, todos os dias são dias do Senhor. E não são? Todos os dias são dias de Deus. Ele está aqui, no nosso coração, no nosso dia a dia. Ele, Deus, pessoalmente, aqui, está sentadinho do lado da Simone. Do lado do Dani, a Érica, da família. Ele é o Senhor do universo. Mas Ele tem espíritos magníficos que estão, por Ele, ao nosso lado sim. Mas a crença no Deus único faz com que a gente o tenha, sim, no nosso coração. Não é assim que funciona? Não é assim que a gente se sente? Há duas partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil, ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Lembra que eu falei que ele precisava desentortar todos os pepinos, porque era assim que desde pequeno que se fazia? Porque era difícil. O primeiro marco histórico de um Deus único, recebido mediunicamente por Moisés, seria a síntese básica de toda a conduta moral que a humanidade deveria seguir. Era necessária para um povo bárbaro e sem conhecimento. Tirando o nome das duas queridas que se chamam bárbaras porque elas são magníficas, o significado de bárbaro naquela época era totalmente diferente. E era assim que nós éramos. Rosnava, a gente pulava no pescoço. E cá entre nós, o povo judeu, o povo hebreu, nas suas mais diversas categorias, não era fácil. Quem lê um pouquinho da história sabe que todos eles adoravam brigar entre si do mesmo jeito que as pessoas brigam hoje em dia. Certo? Mas só que era bem sangrento naquela época. E era sangrento sem bomba, né? Agora é sangrento também com bomba. Amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus não veio destruir a lei, mas aplicá-la. Transformou os 10 mandamentos em 2, que contém todos os outros. Amar a Deus de todo o teu coração, tua alma, teu espírito, e o outro mandamento igual a este, amar ao próximo como a ti mesmo. Todos aqueles outros mandamentos, e tem o Decálogo que fala tudo isso, todos aqueles outros, se resumem nisso, certo? Porque quando Deus falou não matarás, não era enfiar uma faca no pescoço do Daniel. Não vai me levar a sério, tá? Promete que você não vai acreditar no que eu vou te dizer? Érica, não acredito que você vai ter sucesso em tudo aquilo que você sonha. Isso é matar. Você vai ter todo o sucesso desse mundo. Amém para todos nós, né? Isso é matar. Você não precisa de um revólver, de uma faca, de um estilete. Minha mãezinha querida do coração, que Deus a tenha, porque ela está lá, porque eu tenho certeza, porque a filha que ela teve não foi fácil. Ela virava para mim e falava assim: Cássia, você não precisa ter força na mão, a sua língua bate melhor do que qualquer chibata. Porque eu tinha uma boca terrível. Já falei para vocês que eu sou bocuda. E machuca. As palavras machucam muito. Eu posso disfarçar. O Wagner pode estar disfarçando assim, mas ele pode estar se sentindo tão triste por alguma coisa que foi dita. Nós somos assim. Nós vivemos socialmente, certo? E a gente usa essa máscara linda social. Mas às vezes a gente machuca. A gente humilha sem querer, a gente machuca sem querer.
E infelizmente a gente humilha e machuca porque quer. Não é? Por quê? Porque nós somos humanos. É assim, né? De boa intenção. É sempre assim. Não é? Então, os mandamentos, quando Deus colocou daquela forma, a gente tem que pegar e ampliar tudo aqui. Tá? Não é só uma faca, um revólver, um rifle, uma bomba que mata. As leis do povo hebreu, leis civis criadas por Moisés, estão no Torá. Leis morais, os 10 mandamentos vindo da espiritualidade superior. Leis civis, vida jurídica e social de Israel como nação. Não se esqueçam que eram 600 mil judeus. 600 mil que ele tirou do Egito. Não são 60 pessoas, são 600 mil judeus no deserto. Leis cerimoniais, como adorar a Deus. Leis civis e cerimoniais são temporárias. E aí ficou difícil, muito difícil, certo? Porque o ser humano é o ser humano. O pior de tudo é que essas leis temporárias se transformaram em leis religiosas, abafando os 10 mandamentos. Existe tudo isso para a gente pensar. O que de verdade, vocês vão ouvir muito aqui, falando sobre o cristianismo redivivo. O que é o cristianismo redivivo? Que é o cristianismo da época de Jesus e que foi se transformando. Nós vamos estudar tudo isso, um passo de cada vez. Senhor, não faz pergunta que eu não saiba, hein? Aquela lei civil criada é o que eu chamo de lei mosaica também? Sim. As leis mosaicas são as lá de cima. Onde eu parei? Passando. Os 10 mandamentos tinham como objetivo ensinar novas condutas aos espíritos novos e servir de alerta àqueles espíritos exilados na terra. Olha. Que haviam burlado essas leis. Acreditavam num Deus guerreiro que privilegiava o povo hebreu e o código era a lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Se todo mundo fizer isso, todo mundo fica cego e desdentado, né? Se todo mundo for seguir isso, não é? Todo mundo cego e desdentado. Não vai conseguir encontrar comida. E quando encontra uma coisa dura, não vai conseguir comer, vai morrer de fome. Porque não tem dente para comer. Não é assim? Para quê? O que agregou a vida de cada um? Não é? Mas aí é que tá, né? Nós todos, na época, certo? O Moisés teve um trabalho danado com a gente. Danado. Que para dar autoridade às suas leis, Moisés teve que lhes atribuir uma origem divina. É mole um negócio desse? Como o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem devia se apoiar na autoridade de Deus. Robson, você não pode matar. Mas quem é você para dizer? Deus disse. Deus disse que você não pode matar. Está no Torá, está nas leis mosaicas, mas quem falou foi Deus. Porque Deus ele respeita a mim, Moisés não. Por quê? Porque é humano quanto eu. Nós somos assim. Nós somos humanos. A gente sempre pensa dessa forma. Vocês aceitam esses mandamentos e prometem cumpri-los? O povo disse sim. Moisés explicou que era uma aliança com Deus. E toda vez que infringissem um dos mandamentos, quebrariam essa aliança. Olha o medo. Baita medo, né? A lei foi gravada na pedra para não ser esquecida. E essa pedra era o nosso inconsciente. O nosso, daquela época. Já pensaram nisso? O quanto de responsabilidade foi colocado em todos nós para que a gente, meu Deus, para a gente começar a crescer. A gente precisava disso.
Sempre entendam o seguinte: tudo o que aconteceu em determinados momentos que hoje a gente se surpreende, acha contra, tal, não sei o quê, era o que podia ser feito naquela época, porque a cabecinha da gente não entendia alguma coisa mais complexa. Se eu falar que Deus te ama, mesmo você passando tudo que você está passando, entre aspas, você vai acreditar? Vai. E se eu falar para você que se você não fizer tal coisa, Deus vai te castigar, você acredita? Naquela época, ela acreditava. Que se ela não fizesse, Deus ia castigar, porque Deus era um Deus. Castiga é a nossa consciência, não é? É a consciência da gente. Somos nós ali, entendeu? As trevas estão sempre presentes, espreitando bem. 600.000 homens rumaram pelo deserto para Canaã, mas nem todos estavam ao seu lado. Alguns diziam que ele os escravizara ao seu Deus. Olha como a gente era bom. No meio de 600.000, no meio do deserto, com tudo que a gente tinha que fazer, a gente ainda metia a boca em Moisés, dizendo que o Deus dele estava escravizando a gente. Pensa numa coisa dessa. Tem cabimento? Nós éramos assim. Moisés recolheu-se e deixando o povo sob os cuidados de Araão, seu irmão. Perderam as esperanças e disseram que ele havia morrido. Sem notar que Deus não nos abandona, fizeram um bezerro de ouro e o adoravam. Olha só que coisa, né? Moisés deu uma sumida, já esqueceram de coisa. Ô, povo de pouca fé, né? E já fizeram um bezerro de ouro. Certo? Porque o poder ia ser mais forte. E foram adorar o bezerro, desrespeitando as leis, foram iludidos e irritaram Moisés, que ao retornar lançou as pedras das leis no chão e elas se despedaçaram. E Deus também esbravejou e lançou doenças e mortes sobre o povo. Deus fez isso? Deus fez isso? Ou será que foram eles próprios que estavam tão se desentendendo, se colocando de uma forma tão iludida a respeito da vida e das coisas de Deus, que acabaram se machucando e se prostrando? Porque o povo não estava acostumado a adorar um Deus invisível. Oh, meu Deus do céu! Pensa numa coisa. Você já viu Deus? Você ama Deus? Você acredita nele? Tá vendo? Naquela época a Bruna não fazia isso não. Ela precisava ver Deus. É muito importante isso. Não é? Para nós a gente às vezes tem a necessidade do palpável. Nós somos espíritos imortais, mas estamos vivendo uma vida material. E muitos de nós precisamos disso, e daí está tudo bem. Mas a gente está aprendendo, a gente está tendo mais consciência. A gente consegue descobrir que não está sozinho, mesmo que a gente não enxergue quem está do nosso lado. Menos a Renata, que ela, quando vê quem está do lado dela, ela fica com medo. Né, Rê? Bem. Certo? Certo? Aí o que aconteceu? Todo mundo conhece. Colocaram as pedras que Moisés reescreveu dentro da Arca da Aliança, até o Indiana Jones descobrir que ela estava guardada na área 51, certo? Vai ser difícil. Por ser um povo de difícil trato, e estarem sempre insatisfeitos, apesar de Deus prover todas as suas necessidades e auxiliar-os nas dificuldades, tiveram que vagar 40 anos pelo deserto a fim que fosse feita a purificação da raça. Pensa você andar 40 anos num deserto quente, fervendo e frio de noite. Porque o deserto é assim. É fervendo de dia, um frio terrível à noite. Certo? Os mais velhos que haviam adquirido os costumes dos egípcios não entraram na Terra Santa, falecendo no deserto. Deus não castigava seu povo, ensinava-o a valorizar a riqueza espiritual e a ordem. Mas a gente só aprende desse jeito, gente. Não dava para ser aquele Deus bonzinho que botava a mão e abraçava a Simone e falava: Simone, não briga mais com a sua mãe, faz favor, Simone, não faz assim, não, Simone. Você vai ter que aprender de outro jeito, filho.
Cada um de nós sabe muito bem como é que Deus nos ensina, não é? Ao final desse tempo, dirigiram-se ao vale do Arabá, sul do Mar Morto, entrando pelo lado oriental do Edom e subindo até as terras de Moabe e Amon. Acamparam nas estepes de Moabe, à margem esquerda do rio Jordão, em frente a Jericó. Eu estou correndo muito, gente, é porque eu quero fazer um monte de pergunta para vocês. Vou deixar vocês bem nervosos. Fiquei assim, o meu lado maquiavélico. E foi quando Moisés estava sentindo que ele ia realmente desencarnar. Ele nunca entrou na Terra Prometida, de jeito nenhum. Ele foi enterrado no Monte Nebo, por Essém, que posteriormente esse sobrinho dele deu origem à seita dos essênios. Vocês vão ouvir falar muito desse pessoal maravilhoso, fantástico, digno, estudioso, maravilhoso. Segundo as escrituras, Moisés morreu com 120 anos, tá? Não estava lá, não sei se é verdade, certo? Mas ele viveu bastante, tá? Deixando na história dos homens a marca de sua personalidade missionária como líder de um povo, como legislador extraordinário e como legítimo emissário do plano superior para entregar ao mundo terrestre a primeira e sublime mensagem, a primeira revelação. É a questão 270 do livro Consolador que eu já falei para vocês. Aí começa a euzinha. O povo hebreu era o povo escolhido por Deus? Deus daria privilégios a um só povo? Ou todos somos iguais? Deus não é local. Deus é universal. E por que foram os hebreus os escolhidos? Porque naquela época era o único povo que acreditava num Deus único. Naquela época. Certo? Naquela época. Onde está a nossa tolerância diante das dificuldades? Eita, Lelê. Quem já fez promessa aqui? Penitência? Isso é fazer barganha com Deus. Papo sério. Se o Benedito me der 3 caixas de Ferreiro Rocher na festa de confraternização do Amigo Secreto, eu prometo que eu vou dar. Uma das caixas eu vou dividir junto com os 4 cavaleiros do Apocalipse, quer dizer, com os meus 4 assistentes. Eu sou boa. Eu ganho 3 caixas, mas eu vou dividir uma por 4. Como vocês podem ver, a cara de felicidade da Kátia, porque eu vou ficar com 2 caixas de Ferreiro. Eu tô falando aquelas caixonas desse tamanho, né? Você vai ganhar com Deus, gente. Né? Eu que barganha com Deus, botando o ovo para cumprir a promessa. Também, né? Tem tudo isso. Né? Se o Benedito me der as 3 caixas de Ferreiro Rocher, o Wagner vai comprar 3 caixas de Kit Kat e vai distribuir para todo mundo. Isso que é uma promessa legal, certo? E eu também, se eu conseguir ganhar essas 3 caixas de Ferreiro Rocher, eu prometo que eu vou fazer uma penitência, eu vou ficar sentada, de perna cruzada, certo? Aqui, para que não tenha problema nenhum. Que penitência boa, é tudo que eu preciso é ficar sentada com a perna aqui em cima por causa do meu joelho. Olha que barganha legal. Eu sou espertinha. Nós somos assim, né? É diferente promessa de propósito? Não dá para prometer nada, porque euzinha, não se esqueçam que eu estou agora falando não da doutrina, eu estou falando da Cássia, certo? Eu tenho como segmento meu não prometer nada que eu não posso cumprir. Eu não prometo nada que eu não posso. Eu sou vendedora.
Quem é vendedor sabe que todo mundo quer uma promessa. Eu não prometo nada que eu não posso cumprir. Porque se eu prometer e não acontecer, vão comer meu fígado. E puro, eu adoro meu fígado. Eu nem bebo por causa para deixar ele bom. Tem que ter bastante tangente. Entendeu? Então é assim. Você tem sempre que parar para pensar o que vai acontecer em decorrência daquilo que você está fazendo ou falando. Isso é ser espertinho? Não. Isso é começar a aprender a ser sábio para conseguir viver melhor, para conseguir viver feliz, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Assim somos nós. Agora vamos lá nós, né? Queremos sair das provas e expiações e ir para o mundo regenerado, sem termos aprendido a lição do Evangelho de Jesus. Sem nossa reforma íntima, sem a nossa regeneração. É isso que a gente quer. Mas a gente agora já descobriu que não é mais assim. A gente precisa fazer nosso esforço. Tudo tem que ser muito também da nossa parte, não é? E quais são os inimigos que a gente tem? Os nossos inimigos interiores são a inveja, o egoísmo, o orgulho, a desobediência, a maledicência, etc. O etc. que é legal. O pior de tudo é o etc. Porque o etc. é aquilo que a gente não conta e não consegue demonstrar para ninguém o que a gente tem de verdade dentro da gente. Não é? Porque eu até sou orgulhosa. Eu digo para todo mundo que eu sou orgulhosa. Não que eu seja, tá? Mas aquele rancorzinho que eu tenho aqui dentro, ninguém sabe. Não que eu seja rancorosa, eu não sou mesmo. Tá? Sabe? Eu grito para os 4 ventos, eu sou orgulhosa. Mas eu jamais digo que eu sou rancorosa. Por quê? Porque, entre outras coisas, eu tenho vergonha disso. Né? A gente para analisar isso, cada um de nós. É muito importante a gente parar para pensar o que efetivamente a gente é. Lembra quando eu perguntei, vocês se conhecem? Lembra da aula lá, da Reforma Íntima? Vocês se conhecem? Né? Quem são vocês? São esses inimigos todos que impedem de acharmos quem é a nossa Canaã. Pensa em 40 anos no deserto para chegar em Canaã. Eu suprimi aqui trocentas mil batalhas, trocentos mil confrontos que eles tiveram entre si, entre outras tribos que estavam em volta. Eu suprimi tudo isso que aconteceu nesses 40 anos. Certo? Isso tudo aqui é a nossa Canaã. Agora é a Canaã de cada um de nós. A minha Canaã não é igual a Canaã da Kátia, não é igual a Canaã da Simone. Simone, percebeu que hoje eu peguei você, né? Às vezes eu pego. Assim, semana que vem, não vou pegar ninguém, porque semana que vem eu não vou dar aula, graças a Deus. Certo? Mas a próxima vez eu vou pegar a Patrícia. Certo? Depois eu vou pegar o Robson. É assim, eu vou começar a pegar os mais quietos. Onde está a nossa terra prometida? Lição de casa, porque eu tenho 5 minutos para acabar essa aula doida. Onde está a nossa terra prometida? A Canaã da Kátia não é a mesma que a minha. Onde está a nossa terra prometida? Lição de casa. Quero todo mundo respondendo no WhatsApp. Não se esqueça que vocês vão receber a aula. Rubinho coloca amanhã. Certo? Onde está a nossa terra prometida? A terra prometida de cada um de vocês. De cada umzinho, bonitinho. Onde ela está? E onde está o paraíso espiritual que nós devemos conquistar? Onde está? Não pode copiar a resposta. Não pode copiar a resposta dele, é lição de casa. Mas eu queria que pudesse também o ato é como É assim, né? Faz favor, dá licença. É que nem como é que chama? Aqueles filmes policiais, né? Que quando o bandido chega, toda a quadrilha, tal, não sei o quê, o primeiro que fala faz o acordo, né? E ele recebe mais indulgência, né? O Wagner respondeu primeiro, então ele está livre da primeira pergunta? Não, quero lição de casa. Tá? Lição de casa. Onde está a nossa terra prometida? É de vocês.
É de vocês mesmos. Eu estou brincando? Não, eu não estou brincando. Não estou brincando, de verdade. Eu quero que vocês, por favor, reflitam a respeito disso. De verdade. Onde está a terra prometida de vocês? Onde ela está? De verdade. Tá? E onde está o paraíso espiritual que devemos conquistar? Não vale colocar que é dentro da gente mesmo, porque o Wagner já disse. Vocês têm que arranjar uma resposta diferente. Posso te dizer a mesma coisa, mas tem que arranjar uma resposta diferente. Se é assim. Agora vocês querem ver eles ficarem todos nervosos, criancinhas? Minhas crianças, meus 4. Quer ver eles ficarem nervosos? Vai valer nota. Então não pode responder no WhatsApp, tem que trazer o verdade. Mas é para escrever no WhatsApp. Aí no WhatsApp todo mundo vai copiar o de cima. Não, filha, mas é no WhatsApp pessoal. Não quero no grupo. Fecha a boca, Gustavo. Você achou que você ia se basear em todas as respostas para montar a sua, né? Bobinho. Não se esqueça que eu já tive a sua idade, eu já estudei, certo? E eu já fiz muito disso. Tá? E não se esqueça que nós temos... Eu não sou professora, ela é. A Kátia é professora, ela conhece todos os macetes. E se bobear, ela pega e escreve no diário de vocês e manda para a mãe. Certo? Isso é uma verdade. Estou brincando, brinquei bastante, tá? Mas pensem com muito carinho a respeito disso. Tá? Como vocês podem ver, a gente consegue pegar uma aula histórica do Velho Testamento, que eu sei que é muito sacal, e a gente consegue fazer uma discussão muito forte. Muito importante. Alguma coisa que a gente pode levar para a gente para o resto do curso. Pensem muito bem naquilo que vocês vão escrever. Deixem anotado sim o que vocês pensam de tudo isso. Deixem, anotem, guardem para a posteridade. Já já a gente vai, talvez, lembrar disso. Não eu, um expositor, uma dinâmica, alguma coisa que se faça. Vocês vão ver isso. E o que é mais bonito de tudo isso é que quando vocês lerem o que vocês escreveram, vocês vão conseguir descobrir daqui a alguns meses ou daqui a um ano que esse leque de possibilidades que vocês estão colocando para vocês mesmos vai se abrir muito mais. E a gente só está no Velho Testamento. A gente ainda nem entrou na história de Jesus. Uma coisa que eu achei interessante hoje é que você trouxe um bem simples que faz um sentido legal. Né? Eu sempre me questionei por que Deus escolheu o hebreu. Assim, mas por que Deus só o hebreu? Sendo que ele também não é tão bonzinho assim, né? Ninguém era naquela época. E simplesmente é porque era o que acreditava em Deus. Naquela região, naquele espaço, naquela época. Era o que tinha para ontem, né? Era o que tinha para hoje. Não é assim que a gente normalmente fala? Existem algumas histórias aqui dentro do centro que são fantásticas. Quando a vaidade bate, alguém chega e fala assim, alguém chega e devolve assim: Senhor, a espiritualidade trabalha com aquilo que ela tem. E às vezes o que ela tem é só você. É uma das coisas mais incríveis que a gente consegue perceber. E é isso, tá bom? Então eu consegui terminar a aula no horário para o Rubens falar assim que eu não atrasei, certo? Que eu não atrasei. E agora a gente vai envolver com muito amor, com muito carinho, o nosso querido Oswaldo, que vai fazer as nossas vibrações finais.